Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nesta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e essa legalidade. Ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. Every step that we can, be prepared for everything that we need to do, just because we were in Panama, if that is at all feasible. Sem o apoio do parlamento e atacado pela mídia conservadora, pelos grandes empresários e por parte significativa dos chefes militares, João Goulart não resistiu. Em 31 de março de 1964, iniciou uma rebelião militar com o objetivo de tomar o poder. Marechal Castelo Branco e os governadores conservadores criaram condições para que a rebelião se alastrasse pelo Brasil. Era o fim do regime populista e o início de uma ditadura que duraria 21 anos. O golpe militar de 1964 contou com o apoio de grande parte da burguesia, latifundiários, banqueiros, classe média. Em 19 de março, a classe média, a classe rica, os grandes empresários, eles participaram de um movimento chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, que foi organizada por entidades contrárias ao governo de João Goulart. Esse movimento auxiliou o governo militar a dar o golpe de 64. Enquanto os militares se preparavam para pôr fim à mazorca entronizada, o povo tomava a iniciativa de reafirmar a sua convicção democrática e o seu amor à ordem. Em São Paulo, quase sem preparativo algum e sem custar dinheiro, espontânea e pura, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reunia centenas de milhares de pessoas de todas as classes. Num movimento de redenção irresistível deflagrado em Minas Gerais e logo em seguida São Paulo, Guanabara e outros estados, tendo à frente as Forças Armadas do Brasil, a pátria se levanta contra os que tentavam vilipendiá-la. Basta! É a palavra de ordem dos militares, dos políticos democráticos, dos jovens e das donas de casa, cuja contribuição, aliás, foi deveras maravilhosa. Em São Paulo, coeso desde o primeiro instante, o movimento limita-se à manutenção da ordem. Mas daqui de Minas partem fortes contingentes em direção a Guanabara, ainda a virtual capital do país e onde se concentram os grupos totalitários. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala.
Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Após assumir o poder, os militares suspenderam parcialmente a Constituição de 1946, por meio da edição de uma série de atos institucionais. O que são os atos institucionais? Os atos institucionais, eles davam poder aos presidentes para agir sem seguir a Constituição. Os chamados AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4 davam mais poderes ao Executivo, tiravam a autonomia do Legislativo e do Judiciário e dispunham sobre o fim das eleições diretas, a extinção dos partidos, a cassação dos políticos que eram contra o novo regime, a suspensão dos direitos individuais, entre outras tantas arbitrariedades. Dentre esses atos institucionais, podiam existir na legalidade apenas 2 partidos, que era o ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era totalmente favorável ao governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era um grupo de oposição no qual os militares ainda toleravam. Não poderia ser um movimento de oposição radical. A propaganda foi muito utilizada pelo regime militar, principalmente com a intenção de passar a sua ideologia. E nós já estudamos que a propaganda é uma ferramenta muito importante para governos ditatoriais, seja aqui no Brasil, com o governo Vargas, que nós já estudamos, ou seja nos governos europeus fascistas. Com o governo militar, a intenção era exaltar o nacionalismo e transmitir a intenção de que o Brasil se tornava uma grande potência. A partir de 1969, por exemplo, tornou-se obrigatório nas escolas o ensino da educação moral e cívica, que tinha como objetivo ensinar aos alunos valores que contribuíssem para a manutenção da ditadura no país. Algo muito semelhante às cartilhas que Getúlio Vargas utilizava durante o Estado Novo. País que vai pra frente, oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente, oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente, de um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta, é o Brasil do nosso amor. Os civis conservadores, burguesia, latifundiários, banqueiros, classe média, aqueles grupos que apoiaram o golpe, eles imaginavam que a ação dos militares seria rápida e que depois de afastar aquela suposta ameaça comunista, o poder naturalmente seria devolvido aos civis. Porém, eles perceberam que os militares
pretendiam permanecer no poder por um longo período. Demorou um pouco para eles perceberem, mas eles perceberam. E perceberam que os militares não tinham a intenção de devolver o poder aos civis. E também começaram a perceber os abusos por parte do governo militar. Para vocês terem uma ideia, em 1968, a UNE, União Nacional dos Estudantes, que já havia sido proibida de atuar no Brasil, mas que atuava meio que clandestinamente, convocou os estudantes para várias passeatas e manifestações, que foram reprimidas violentamente. Esse episódio é extremamente importante, porque agora vai começar uma fase de extrema violência no governo militar. Como a memória do Brasil tem sido curta, acho que vale a pena a gente voltar para o dia 14 de dezembro de 1968 e tomar a abertura do Jornal do Brasil. Naquele dia, o periódico trouxe, no mínimo, umas notícias muito estranhas. Vou ler aqui. Ontem foi o dia dos cegos. O tempo anda negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. O mais engraçado é que naquele dia o Rio de Janeiro tinha amanhecido com um céu azul totalmente claro. Na verdade, o que o jornal estava tentando avisar é que a censura entrara dentro da redação e também na vida dos brasileiros. Às 10 horas da noite anterior, do dia 13 de dezembro de 1968, foi anunciado em cadeia nacional o ato institucional número 5, mais conhecido como AI-5. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar, quando convocados pelo presidente da República. O AI-5 suspendia a concessão de habeas corpus e as franquias constitucionais de liberdade de expressão e reunião, permitia cassações de mandatos e de direitos de cidadania, autorizava demissões sumárias e ainda estabelecia que o julgamento de crimes políticos fossem realizados por tribunais militares e sem qualquer direito a recurso. O AI-5 colocava um ponto final num movimento que vinha na direção oposta. Pelas ruas viam-se greves operárias, manifestações de estudantes, o começo da organização das lutas armadas, clandestinas e também a articulação de políticos na oposição. O AI-5 não tinha prazo de vigência, poderia ser utilizado contra qualquer forma de oposição e discordância e, na prática, funcionava como uma ferramenta de intimidação e de medo. Diferente do que se diz, a prática da tortura não foi resultado de atividades individuais ou acidentais. No final dos anos 1960, se criou, de fato, uma máquina de matar, tanto institucional como clandestina. A ideia era impor o silêncio, a desmobilização e o fim das ideias políticas divergentes. Logo que eu cheguei, passei pelo corredor polonês, em que levava pancadas, telefone, caía. Aí eles me levantavam, eu tinha cabelo comprido, me levantavam pelo cabelo, né? Em seguida me levaram para a sala de torturas. Você entra na sala, é colocado, a primeira coisa que eles fazem é tirar a tua roupa, você fica nu. Isso vale para homem e mulher. A senhora
tirava a roupa aqui dentro já? Ou quando a senhora chegava aqui, mandava tirar a roupa. Tá, e aí ficava nua e aí... E aí os caras começavam a passar a mão no corpo da gente, falando como que uma branca vai ficar casada com um preto, que não sei o que. Foi isso. Aí um bando de sádicos, torturadores em volta de você, fazendo perguntas, gritando, chutando. Muita palmatória, aquela palmatória era uma tábua cheia de furinho, aquele furinho, eles vão te batendo assim, isso aqui, a sua pele vai subindo e vai cortando. Choque, pau de arara, afogamento e outros métodos variados, né? Por tudo isso eu passei. O pau de arara, eu fui, eles me colocaram no pau de arara, né? E o pau de arara é uma sensação horrível, porque você fica nua, pendurada, com a cabeça para baixo, você quer levantar a cabeça, mas tem hora que você não aguenta mais, a cabeça solta. Os relatos de tortura do Ecóide são inúmeros. Todo mundo diz que foi torturado. Os meus interrogatórios não foram feitos só na casa, foram feitos até em prisões. Eram uma conversa normal. Normal. Nunca houve pau de arara. Não. Nunca houve tortura. Não. Nunca. A tortura psicológica houve. Já começa por aí. Em suma, as pessoas falam, não tem, é confrontada com a dor, com a estupidez humana num grau. Então o ponto é isso. Eu mesmo, quando comecei a minha vida nessas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. E a tortura tem cabimento? Tem. O senhor acha? Acho. Defenda a tortura. Só quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar para me contar. Certamente houveram excessos. Não, o que o senhor está chamando de excesso? Tudo que foi nomeado aqui. Por exemplo, vamos lá, choque elétrico é fato. É fato. Pau de arara é fato. É fato. Depois eles começaram a preparar já a cadeira do dragão, que é essa cadeira que ela é toda coberta, revestida de metal, eles já vão colocando fio na vagina, fio no ânus, nos ouvidos, te amarrando os braços, as pernas, vão jogando água para aumentar o choque. Aqui nós fazemos um escândalo quando o cara toma um sopapo, um pé do ouvido. Tá certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? Eu acho que está certo, porque esse cara não tem dignidade nenhuma. A ditadura não suportava as mulheres, isso é um fato. Uma mulher que faz política, eles não suportam. Para nós mulheres, eu acho, para os companheiros também, é alguma coisa muito violenta. Eu já relatei esse fato. É algo, não é nem nojento, eu não sei descrever o que significa para uma mulher. Um torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima. Tinha um torturador de nome Gaeta, esse inclusive é o nome dele mesmo, que eles usavam muito codinome, mas esse era o nome dele, Gaeta, se não me engano, Lorival Gaeta. Ele se masturbando e jogando esperma em cima de mim. Essa questão de violência sexual, se existiu um caso ou dois. Ana Cossis, ela foi muito torturada. Tá? Ela estava visivelmente que havia sido violentada, com os órgãos genitais cheios de sangue, a roupa toda cheia de sangue. Nunca aconteceu isso, é mentira. Nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Para mim foi uma cena que eu nunca vou esquecer. O Ustra ter coragem, ou covardia, não sei como chama esse gesto, de levar os meus dois filhos para dentro da sala de tortura e eu na cadeira do dragão. Eu acho assim, para mim foi a coisa mais... Eu não sabia o que fazer.
Eu lembro que minha filha fala isso até hoje, eu tinha vontade de te abraçar, porque eu achava que você era minha mãe. Mas você não reagia. Teve um momento, acho que no terceiro dia que eu desço, a minha irmã também está presa, minha irmã grávida de 8 meses, levando choque, inclusive na barriga. Isso não me conforma. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, o Exército que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo. Não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso. Ela tinha 26 anos, branquinha. Eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Desculpe terminar assim, mas esse é um pedaço do Brasil que foi ocultado durante muito tempo. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai.
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.